Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. A caça profissional e esportiva de animais silvestres, proibida no Brasil há 53 anos, foi discutida ano passado no Congresso Nacional com a tramitação na Câmara do Projeto de Lei 6.268 de 2016, de autoria do deputado federal Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina. Esse projeto de lei pretendia anular a Lei de Proteção à Fauna 5.197/67 e regulamentar o exercício da caça profissional no país. De acordo com o projeto, a mudança seria necessária para controlar algumas espécies consideradas invasoras e que representam uma ameaça à produção agropecuária. Valdir Colato cita como exemplo o javali europeu, que é uma espécie invasora e a sua caça foi liberada pelo IBAMA em 2013. Esse animal foi trazido para o sul do Brasil para o comércio de carne e acabou se transformando em um problema ao ser introduzido na mata nativa. Como não há predadores, os javalis então se multiplicaram e estão então matando muitas espécies nativas, até mesmo rebanhos dos produtores rurais, sem falar nas plantações que são destruídas. O Paracatu Rural já fez uma matéria especial sobre esse assunto, nós já recebemos vários vídeos mostrando aí os ataques, as lavouras devastadas por javalis. Porém, para os ambientalistas, isso significa dizer na prática que o PL quer autorizar o abate de animais silvestres quando ameaçarem a saúde pública e as atividades agropecuárias. E que, na verdade, é uma desculpa para liberar a caça e até autorizar a criação de reservas para a caça esportiva. Ou seja, permitir espaços em que as pessoas poderão se divertir, entre aspas, atirando em animais indefesos. O Paracatu Rural conversou com alguns especialistas na área para entender mais sobre esse assunto. Nós fizemos contato com o professor Rogério Fonseca. Ele é graduado em Biologia, mestre em Gestão Ambiental e Áreas Protegidas. Atualmente leciona na Universidade Federal do Amazonas. Tem experiência na área de Gestão Ambiental e Ecologia de Paisagens, com ênfase em geotecnologias aplicadas aos temas manejo de fauna, monitoramento e avaliação de áreas protegidas, planejamento, administração e fiscalização de unidades de conservação. Ele fala sobre o projeto de lei. Bom dia, Francis e ouvintes do programa Paracatu Rural. Eu sou Rogério Fonseca, professor da Universidade Federal do Amazonas e lecionando as disciplinas de manejo de fauna silvestre e manejo de áreas protegidas. Venho aqui conversar com vocês um pouco sobre a PL 6268. Bem, quanto à pergunta mais objetiva a qual você me fez, Francis, se eu sou contra ou a favor da PL 6268 de 2016. O meu entendimento pessoal, eu diria que eu sou contra. Mas o meu entendimento técnico, em parcialidade, diz que eu sou a favor. Isto por quê? Não estou me colocando e nem me posicionando em cima do muro, mas me colocando de uma forma muito técnica. A estrutura da PL, do jeito que ela encontra-se escrita, ela está muito mal formulada tecnicamente. Portanto, há a necessidade de que nós, como comunidade científica, venhamos nos expressar dentro da proposta da lei. E é isso que desde o início, logo em outubro, quando a PL ela tramitou, eu fui uma das primeiras pessoas que manifestou-se sobre o conteúdo estrutural da proposta de lei 6268 no Brasil. De acordo com o professor, ele encaminhou uma carta com esses apontamentos feitos por ele para as autoridades federais com relação ao assunto principal da caça de subsistência e disse que essa caça não existe nas leis brasileiras e realmente é necessária essa mudança. Encaminhei essa carta às autoridades de comando e controle ambiental federal, junto com outros profissionais que também trabalham com a questão do manejo de fauna silvestre no Brasil e especificamente com a questão da caça de subsistência.
E é justamente este um ponto extremamente positivo da PL 6268, que em nenhum momento anterior, da legislação ambiental brasileira foi tocado de forma tão enfática e emblemática, como está sendo na proposta de lei 6268. Ou seja, aproximadamente, se a gente for bem exagerado, nós temos 500 anos de não formulação de nenhuma lei que viesse a propiciar com que populações tradicionais e mesmo originárias, tivessem o uso fruto deste bem de uso comum de toda a sociedade brasileira, que é a fauna silvestre. No entanto, vamos dizer assim, nos últimos 50 anos, a gente teve o reconhecimento dessa atividade de forma sui generis e não de forma muito objetiva e nem de forma muito, vamos dizer assim, expressa e tácita dentro do regramento jurídico brasileiro e também dentro da discricionariedade dos servidores públicos. Portanto, a caça de subsistência, no meu entendimento técnico, ela inexiste na estrutura das leis brasileiras, de forma expressa. E aí, por que eu falo assim que inexiste? A Constituição do nosso país, ela dá pleno e total respaldo para esse tipo de atividade, que ela vamos dizer assim, ela está diretamente ligada com a questão diretamente vinculada à manutenção do direito à vida. Portanto, deve-se, dentro das estruturas das leis, está de forma clara e inequívoca de que a conduta de caça de subsistência, ela possa sim ser executada e aí, dentro da própria lei, dizer o que é caça de subsistência. Porque hoje a estrutura de todas as leis, mesmo a lei de proteção à fauna, quanto à lei de crimes ambientais, fala muito, de forma extremamente subjetiva e muito, vamos dizer assim, vaga, abrindo assim a interpretação em dúbio pró-órgão de comando e controle ambiental, a questão do estado de necessidade para saciar a fome do agente ou de sua família. Isso é um erro. E esse erro abre um precedente que é muito perigoso, porque, e aí quando eu falo perigoso, leia-se a discricionariedade do servidor que vai fazer análise, interpretar e fazer análise daquela conduta que aquela pessoa está tomando, em realizar uma atividade de captura e abate de animal para finalidade de alimentação. O PL 6.268/16 também prevê a criação de áreas próprias para caça em propriedades privadas e espaços para a comercialização de algumas espécies. Pela proposta, 30% do lucro líquido anual da reserva própria para a caça deve ser aplicado em planos para recuperar e proteger espécies da fauna silvestre brasileira. Além disso, o projeto de lei reduz as multas e a prisão para quem for pego caçando irregularmente. Apesar de ainda não ter sido votada, a proposta tem sofrido duras críticas de ambientalistas e grupos de defesa dos animais. Nós também conversamos com outro professor da UFV, o Rômulo Ribon, graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Viçosa, mestrado e doutorado em Ecologia, Conservação e Manejo de Vida Silvestre pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele fez alguns comentários a respeito e disse que o projeto foi arquivado, mas é importante ser discutido, pois em breve deverá retornar à pauta, pois a caça faz parte da nossa cultura. Olá, Francis e demais ouvintes aí do Paracatu Rural. Aqui quem fala é o professor Rômulo Ribon, do Departamento de Biologia Animal da Universidade Federal de Viçosa. Nós temos aí alguns comentários importantes sobre a questão do manejo de fauna no Brasil. Uma lei muito bem elaborada, mas que só teve algumas de suas partes implementadas. Além disso, o projeto do deputado Polato também previa aí a substituição de outros dispositivos legais. Ele era um projeto polêmico, com necessidade de vários ajustes, mas que foi extremamente importante nesse ano de 2016-17 por levantar a questão do manejo de fauna no Brasil, que sempre foi negligenciada de um modo geral pela comunidade brasileira, principalmente as comunidades urbanas, as autoridades também. O projeto foi apensado, ou seja, foi arquivado pelo deputado Newton Tato, do PT de São Paulo. Enfim, é extremamente importante a gente discutir melhor essa questão de manejo de fauna no Brasil por vários motivos, né?
Um deles é que nós não podemos negar que a caça no Brasil, a caça ilegal, ela acontece em todo o território nacional, porque é uma manifestação cultural, faz parte da cultura do brasileiro e de todos os povos do mundo inteiro caçar. Isso é normal em qualquer sociedade, né? Nós vivemos hoje em dia uma onda aí de protecionismo extremo dos animais, né? Onde muitas vezes animais são mais bem tratados do que as pessoas, o que em parte foi até uma das heranças dos nazistas. Os nazistas, logo no início da tomada do poder na Alemanha, começaram a promulgar leis restritivas, extremamente restritivas, sobre o uso de animais, abate de animais, né? A gente não sabe o que tem havido por trás dessa onda aí de protecionismo extremo dos animais aqui no Brasil. O fato é que houve uma pressão muito forte da Sociedade Protetora dos Animais. Nós não podemos de forma nenhuma concordar com a ideia de que nós voltaríamos, por exemplo, com a farra do boi lá em Santa Catarina, que é um ato de extrema crueldade, tinha que ser mesmo banido, né? Mas nós vivemos num limbo jurídico aí com a legislação atual com relação a várias questões de uso da fauna brasileira ou de animais de um modo geral, como, por exemplo, religiões de origem africana que usam animais em rituais de sacrifício. Esse é um dos pontos, mas o mais importante mesmo é a cultura do brasileiro relacionada com o uso da fauna silvestre. Como nós publicamos na revista Ciência Hoje, a caça é amplamente praticada no Brasil e só quem ignora ela são aquelas pessoas que vivem numa bolha aí nas grandes cidades que não têm vivência com o meio rural brasileiro, com as comunidades tradicionais, com as comunidades indígenas, com os ribeirinhos da Amazônia, com as pessoas no Vale de Jequitinhonha, com a região rural do Espírito Santo, daqui de Minas Gerais e de todo esse Brasil imenso que tem aí. E é interessante que nós vemos a cada dia a lista de espécies da fauna brasileira ameaçada de extinção só aumentando, mesmo com a proibição da caça. Realmente é um assunto muito polêmico e a gente quer ouvir a sua opinião. Manda aí a sua mensagem para o nosso Zap Rural, 991810123. Vou repetir, 991810123. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É bom ou não é, só?